passando por um período de grande discussão sobre eleições no nosso país. E quando se trata de assuntos políticos, algumas dúvidas surgem. E além disso, durante nosso dia a dia, nos deparamos com alguns assuntos relacionados à corrupção, o que tem desestimulado nossa participação na vida política da sociedade. Porém, o voto é a principal ferramenta no exercício de cidadania. Olá, eu sou Maria Carolina, do projeto Curta Geografia do PIBID da Universidade Federal de Alfenas. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o processo eleitoral. Antes de tudo isso, é importante saber como foi a história da conquista do voto. Há 30 anos, em 1984, milhares de brasileiros saíram às ruas em todo o país para pedir mais liberdade e participação política. Eu estava lá. Em janeiro daquele ano, um grande comício em São Paulo dava início à histórica campanha pelas eleições diretas para presidente. Desde o final da década de 60, mobilizações contra a ditadura reuniam estudantes e membros de partidos clandestinos. Alguns grupos escolheram a revolta armada para tomar o poder e foram duramente reprimidos pelo regime. Outra estratégia foi a organização político-partidária em busca de uma abertura. Os sindicatos estavam voltando, as entidades estudantis, aquilo que se chamou de sociedade civil. Desgastada pelas denúncias de abusos e também pela crise econômica, a ditadura propunha uma transição lenta e gradual para a democracia. Em 1979, era permitida a criação de novos partidos e 3 anos depois, houve eleições em municípios e estados. Mas ainda faltava o principal, o voto direto para presidente da República. Foi dessa vontade que nasceram as campanhas pelas Diretas Já, criadas a partir da emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 no Congresso Nacional. Pense comigo, durante 400 anos de história, em cada grupo de 100 brasileiros, apenas um podia votar. Era impossível votar se você fosse negro, mulher ou analfabeto. E ainda que você fosse homem, adulto e branco, se não tivesse muito dinheiro, não fosse dono de terras e de família importante, também não podia. Hoje, praticamente todos os brasileiros com mais de 16 anos podem ter seu título de eleitor. Para isso, foi preciso passar muita água por debaixo da ponte. Foi preciso derrubar ideias, combater as leis e os poderosos. Isso à custa de muita luta, algumas na forma de movimentos pacíficos, outras de forma sangrenta e cruel. Está nos livros, nos jornais, nas fotografias e nas recordações de muita gente, como mesmo depois de conquistado o direito, era muito sofrido votar sob pressão e ameaças. E ainda por cima, sem garantias de que o voto não ia ser alterado por mãos criminosas. Por muito tempo, sessões eleitorais foram palco de violência, brigas e até morte. Eram dias de votação e apuração de resultados, tudo em meio à confusão de eleitores, fiscais e candidatos. Votar nunca foi tão simples e seguro como agora. Pois bem, esse voto que você vai tranquilamente colocar em uma urna em outubro não é um direito natural que todo ser humano tem. É uma conquista de milhões de pessoas, batalhada por nossos antepassados em séculos de história. Então, o voto é um presente que nós recebemos para usarmos como bem quisermos. A política no Brasil ela sempre foi muito conturbada, desde os princípios pós-monarquia e assim por diante. Mas eu vou me apegar em que eu acho mais importante, 2 períodos da história do Brasil, que foi o período de ditadura militar de Getúlio Vargas, onde ele cancela todos os direitos políticos do cidadão, e o cidadão brasileiro ele fica impedido, quer dizer, ele está impedido de exercer aquilo que é o bem maior dele, que é o direito de escolher quem vai dar direção na vida política do país, né? Então, e o segundo período, tá, que foi
um pouquinho anterior à ditadura militar, tá? Que foi de 1960 até mais ou menos 1963, tá? Esse foi um período negro da história do país, tá? Eu nasci em 1960, quer dizer, para você ter ideia, né? Eu esperei quase 30 anos, tá? Eu com o título de eleitor esperando para eleger aquele que me representaria, tá? Eu como cidadão brasileiro, para mim, eu votei, na verdade, com quantos anos? Eu votei com quase 30 anos. Meu primeiro voto, minha primeira escolha para presidente da República. Então foi, para mim foi foi assim, não vou dizer emocionante, mas foi muito importante, tá? E essa luta que persistiu dentro desse período, né? Ela está refletindo hoje. Né? Hoje ela repete, hoje nós temos uma democracia, né, que talvez não seja o ideal para todos esse tipo de democracia, mas é uma democracia. Né? Nós temos o direito de escolher quem a gente quer que nos represente. Com essa conquista, o voto passa a ser uma das bases do exercício da cidadania. Olha, para mim, cidadania é o espaço aonde eu, individualmente ou coletivamente, com a minha família, com a sociedade, eu exerço os meus direitos e os meus deveres. Então, por exemplo, aonde que eu vou exercer a minha cidadania? No meu bairro, aonde eu moro, na escola onde eu trabalho, né, com as pessoas com as quais eu convivo, no clube, na rua, né? É onde eu vou exercer os meus direitos e meus deveres. Então, isso para mim é cidadania. Para que o voto atinja seu objetivo, é necessário que ele seja feito de forma consciente. Voto consciente é aquele voto em que as pessoas votam sabendo em quem estão votando. Votar corretamente é meio complicado, porque nós estamos muito descontentes com a política brasileira, com os nossos governantes atuais, com os governantes passados, mas não tem como fugir do nosso dever de cidadão, que é votar conscientemente. Porque se a gente não votar conscientemente, aí sim que nós não vamos poder exigir nada, nunca nada vai melhorar. Então, votar consciente é o que vai refletir na nossa vida durante 4 anos. Então, nós temos realmente que votarmos sabendo em quem nós estamos votando. Que cidadania, além de ser o espaço onde eu exerço os meus direitos e os meus deveres, a cidadania também ela deve ser uma espécie de uma ponte entre cidadão e eleitor com o poder público. Porque o poder público ele vai ser exercido por quem vai ser eleito, nas várias esferas. Então, aí começa o voto consciente. Primeira coisa, eu tenho que saber que tipo de eleição eu vou participar. Se é uma eleição local, a nível de cidade, se é uma eleição nacional, a nível de país inteiro, do qual é a que nós vamos participar agora. E para que eu possa votar conscientemente, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Saber que agora nós vamos ter uma eleição nacional, onde nós vamos votar para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente. E para que eu possa exercer o voto de forma consciente, eu tenho que procurar saber de todas as formas quem são os candidatos e dentro desse conhecimento que eu vou ter ou não dos candidatos, eu vou poder fazer as minhas escolhas. Então, a partir do momento em que eu busco conhecer os candidatos, busco saber se eles têm condições de exercer a função para os quais eles estão se candidatando, então eu vou poder votar conscientemente. Quem vota consciente, ela procura saber o que o teu país, o que a tua cidade precisa de melhorar. O voto consciente é a pessoa saber aquilo que a população dela precisa. Eu acho que a pessoa que vota consciente, ela melhora a educação, melhora a saúde. O cidadão consciente, antes de votar, pesquisa a vida do candidato, pesquisa o que a nossa cidade está necessitando no momento. E o cidadão consciente, ele é honesto. Ele não aceita voto comprado de ninguém. Ele não aceita dinheiro, ele não aceita nada de ser comprado. Melhorar a educação do Brasil, que isso está precisando de educação, meio ambiente e respeito. No nosso país, votamos para eleger representantes no poder executivo e legislativo. E dentro de cada uma dessas esferas existem diferentes cargos e funções.
muita gente se preocupar apenas com o prefeito, governador e presidente. E esquecer que tão e quão importante são vereadores, deputados e senadores. Por quê? Num primeiro momento, é uma questão que a população precisa se lembrar. Não existe democracia sem representatividade. Não existe democracia sem partidos políticos. Se você, no processo, desvaloriza ou até enfraquece essas funções, você está favorecendo o surgimento de algumas eminências que podem, a médio e longo prazo, consumarem na mente e no imaginário daquela sociedade uma figura tão fortalecida que pode acabar numa ditadura. E isso é o oposto da democracia. Democracia passa por representatividade e partilha do poder. Nesse aspecto, é fundamental a população entender o mesmo papel que cabe ao executivo, cabe ao legislativo na democracia. O segundo aspecto, para a gente não delongar demais, é que é o legislativo que fiscaliza o executivo. Óbvio, a população, se estiver mobilizada, se agir, se ela se manifestar, ela tem poder de pressão sobre o executivo. Mas que trabalho, que energia é consumida nessa ação. É muito mais proveitoso, é muito mais coerente no dia a dia você manter um papel de cuidado sobre os gestores. E isso quem faz bem no dia a dia são os legisladores. Os vereadores estão lá para acompanhar a administração e fiscalizar o prefeito. Os deputados estaduais, o mesmo com o governador. E os deputados federais e os senadores fazem o mesmo com o presidente da República. E isso cria, entre os cargos, uma certa isonomia e não permite que uma função obtenha, perante a visão da população e da sociedade, um destaque a mais. E isso favorece a manutenção do status quo, que é fundamental para a democracia. A gente poderia colocar várias funções, que o Tribunal Eleitoral tem, a Justiça Eleitoral tem, mas eu acho que a função primordial do Tribunal, os TREs espalhados pelo país afora, é uma função de colocar moralidade no processo eleitoral, um processo todo contaminado com fraudes e vícios. A gente poderia até fazer uma comparação. Nós tivemos agora há pouco tempo atrás a Copa do Mundo realizada no nosso país e nós podemos pensar assim, num estádio, um grande estádio com milhares de pessoas, torcedores, 2 times importantes em campo e sem nenhuma regra. Se não houvesse o juiz, se não houvessem regras, então como que seria esse tipo de partida, Seria um caos. Então, do ponto de vista jurídico, a justiça ela surge para colocar regras, limites na disputa aos cargos eletivos. Já vimos que o voto foi uma conquista e, diante disso, o processo eleitoral vem se aperfeiçoando a cada eleição e no ano de 2010 é aprovada a lei da ficha limpa. Debaixo de aplausos, o projeto foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça. No plenário da Casa, mais uma vitória por unanimidade. E está provado que para mudar a sociedade tem que se movimentar. E é de fora para dentro e não de dentro para fora. Dentro do Congresso, do Senado, da Câmara, lá no Supremo, ali no Poder Executivo, não sai nada. Se o povo não for para a rua, não exigir, não cobrar aquilo que ele tem direito. O projeto torna inelegível o candidato condenado na Justiça por um colegiado, um grupo de juízes. O candidato tem o direito de recorrer da decisão, mas os processos contra ele passam a ser julgados com prioridade. O político com mandato que for condenado pela Justiça fica proibido de se candidatar pelo resto do mandato e mais 8 anos. Quem renunciar ao mandato para fugir da cassação fica inelegível. Essa é uma vitória da ética na política, uma vitória da cidadania brasileira que apontou um novo caminho.
Diante desses avanços, no ano de 2014 é aprovado regras para o uso de propagandas. Outdoors, showmício e uso de telemarketing passam a ser proibidos. E agora que você já sabe a importância do voto consciente, pesquise a vida e as propostas dos seus candidatos, para que nas próximas eleições o seu voto seja realmente uma ferramenta no exercício da democracia. Tchau e até a próxima!